lógico. A mulher fala assim para Jesus: vocês falam que é em Jerusalém que se deve adorar, no entanto, nós falamos que se deve adorar no monte. E ela pensando, ele vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Ele vai falar que é em Jerusalém mesmo. Jesus disse: mulher, não é questão de lugar, não é questão geográfico. Vem a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, não é em monte, não é em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. O verdadeiro companheirismo não está em uma cidade. Esse paradigma do diabo tem que cair por terra. Você está ligado a Goiânia? Ah, não, então você está fora de Cristo. Idolatria, armadilha de Satanás para enganar o povo. Nós temos, o nosso companheirismo é debaixo do sangue de Cristo. Tem membros sem discernimento, rejeitando seu pastor, porque seu pastor rompeu com aquele sistema. Onde está o discernimento desse homem, desse membro? Um pastor qualificado, não tem desvio comportamental, não tem doutrina errada. Ah, mas fulano não está mais com Goiânia, então não serve mais para ser meu pastor. Quando que esse povo vai se libertar dessa Meca? Como é para os maometanos a Meca? Dessa Roma, como é para os católicos? Nós estamos em Cristo. Este é o verdadeiro companheirismo, gente. Louvado seja Deus. Então, escutem bem. Os samaritanos chegaram, ofereceram. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que Deus nos abençoe, nos ajude e mais esta programação, que seja uma pedra de ajuda a todos que ouvirem estas palavras. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não uma verdade, não uma versão da verdade, não 10% da verdade, não 99% da verdade, mas eu sou 100% a verdade. Oh, palavra doce para quem ama a verdade. Palavra aprazível, gentil, maravilhosa para quem ama a verdade. Para aqueles que são da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas se não é da verdade, não vai atender a voz do Mestre. Não vai compreender a voz dele. No primeiro livro dos Reis, nós lemos em São João, essa primeira abertura aí, São João capítulo 18, Jesus perante Pilatos. Agora estamos em 1 Reis, capítulo 19, a ameaça de Jezabel a Elias. Quando ela o ameaçou de morte, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Verso 4, e se assentou debaixo de um símbolo e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um símbolo. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas
e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Deus tem cozinheiros, hein? Pão cozido sobre as brasas. Você não precisa de alimento do mundo, não. Oh, meu irmão, minha irmã. Você não precisa de falsidades, não. Você não precisa de enganos religiosos, não. Você não precisa seguir homem nenhum, não. Você precisa de Jesus Cristo só e pronto. Elias só precisava dele. Você está com medo de passar fome? Tem que ficar preso a um sistema mentiroso? Tenha misericórdia da sua alma. Você clama a Deus por misericórdia, clame você também. Estava ali pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele dormiu de novo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que será que tinha naquela comida, hein? Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe como alimentar seus filhos. Ele não precisa ficar comendo bolotas de nenhuma igreja, não, de nenhum ensino falso, dando idólatras, não, sistemas de idolatria. Ele não precisa disso, não. E ele entrou ali depois numa caverna, passou a noite, mas logo a voz do Senhor veio. Então ele conversou com ele. E a voz disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E depois de toda aquela tempestade, e depois de todos aqueles ventos, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Enquanto Elias estava ali debaixo da árvore, cansado e aborrecido, Deus aquietou seus nervos. Ele o alimentou e despertou outra vez e alimentou-o e pôs a dormir de novo. Meu amado e precioso irmão, Deus sabe nesta manhã o que você precisa. Eu estou certo disso. Deus sabe o que sua igreja precisa. Deus sabe que ela não precisa de nada do mundo. Afaste-se um pouquinho do mundo, dos prazeres, dos anseios de conquistas materiais. Afaste-se um pouquinho, longe deste mundo, descanse por um pouco. Conversemos por um pouco. Agora ele caminhou 40 dias e 40 noites. E Deus o encontrou escondido em uma cova, em uma caverna. E Deus atraiu a sua atenção. Assim é que ele fez passar tudo isso que nós já lemos. Então passou o fogo, passou a tempestade, passou o vento forte. Era Deus chamando a atenção. Após tudo isto, veio um silvo, veio um vento aprazível, uma pequena, suave voz, e Deus estava na voz. E Deus estava na voz. Que doce voz tem, meu Senhor. Voz de amor, tão terna, graciosas, enche o coração de consolação. Ouvir a voz do noivo
Nada é mais agradável à noiva do que ouvir a voz do seu noivo. Olha, ouvir a voz do pastor. Ó, pastores, vocês estão aí para cuidar das ovelhas. Dê alimento de ovelhas para elas, porque elas não são tuas. Elas estão confiadas a ti. Para que você dê pão cozido na brasa, alimento puro, água pura a elas. Não se enrede com falsas doutrinas. Não tenha medo de pregar a verdade. Viva pela verdade. Não tenha medo de pregar para as suas ovelhas aquilo que é puro. Tudo que foi ensinado errado, tire do seu púlpito. Tire essa idolatria de quadros do seu púlpito. Você tem coragem de ser um verdadeiro, autêntico seguidor de Jesus Cristo? Tem coragem de tirar esses quadros do seu púlpito? Você é o pastor. Disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei? E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tem você coragem de trazer a verdadeira voz de Jesus? Sem esse misticismo de ministério do fulano, ministério do cicrano? São quantos ministérios para preparar a noiva? O ministério de Jesus, o ministério de Paulo, o ministério de Lutero, o ministério disso, o ministério daquilo, o ministério de William Marion Branham e o ministério de Joaquim Gonçalves? Continua o ministério de Joaquim Gonçalves? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Que coisa é essa? Que falta de luz, de entendimento. Há um só pastor, há um só rebanho, há um só ministério. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora, se tem um outro ministério aí, todos nós somos dependentes de um só ministério, ministério de Jesus Cristo. São Paulo não teve um ministério próprio. João Batista não teve um ministério próprio. Ele estava ligado ao ministério supremo. Agora nós vamos, todo mundo que morrer, que foi um grande líder, estou ligado ao ministério do fulano, estou ligado ao ministério de cicrano, estou ligado ao ministério de fulano. Eu estou ligado a um ministério. Eu estou ligado ao ministério da verdade. Senhor Jesus Cristo, a única e verdadeira porta. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta das ovelhas. Não a igreja fulana de tal que é a porta. Isso é um engano. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe me dizer quem é Jesus? Você canta isso e você responde: eu sei, eu sei. Você sabe me dizer o que ele fez? Oh, a voz de Jesus. Hoje ela é mansa, suave, meiga, gentil e dócil. Ela convida o pecador ao arrependimento. Ela convida o pecador. Mas um dia ela se tornará como a voz de muitas águas. Trará consigo a condenação. Mas a voz de Jesus hoje é assim. A voz doce. Como diz em Cantares, no capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos,
tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ó noivo amado, quem pode ser semelhante a ele? Ninguém. Quem pode ser semelhante a ela? Ninguém. Quem é esta que é clara como a lua? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Então o noivo responde: a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flores exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. O noivo fala ternamente à noiva. Agora, se você vai de qualquer outra coisa que não seja essa voz suave e aprazível, volte. Volte, deixe que passe os trovões, deixe que passe o terremoto, deixe os ventos suaves passarem e que passe o fogo ou o que seja. E ore assim, ou cante assim. Ensina-me, Senhor, esperar quando os corações estão em chamas. Deixe que humilhe meu orgulho e invoque o teu nome. Mantém renovada a minha fé, meus olhos em ti. Deixa-me ser nesta terra o que tu queres que eu seja. Deixe-me fazer aqui nesta terra o que tu queres que eu faça. Eu espero em ti, Senhor. Portanto, renove as minhas forças. Levanta-me sobre as suas asas de águia. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, levantarão suas asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ensina-me, Senhor, ensina-me a esperar. Dá-me aquele mesmo alimento que deste a Elias, quando por causa da verdade ele estava escorraçado, jurado de morte, era perseguido, era desprezado, era enxotado e pediu até a morte. Dá-me daquele alimento, Senhor. Não quer você orar pedindo isso também? Deixe passar os trovões, deixe que passe o fogo, mas deixe-me ouvir essa voz suave e gostosa que diz: vinde a mim todos que estão cansados e desanimados. Você está cansado? Está sem alento? Jesus Cristo te tem o alento, tem a cura, tem a libertação. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, afatigados, desanimados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Eu quero velar minha fé, meu rosto em seu sangue, caminhar para a frente e dizer: sim, Senhor, eu creio. Eu creio, você crê também? Temos ouvido tantas vozes que dizem: venha a esta igreja, una-te à igreja. Temos o melhor grupo da cidade, temos a maior igreja, temos as pessoas mais bem vestidas, o prefeito da cidade vai à nossa igreja, tantas pessoas em suas reuniões, tem isso, tem aquilo, nós somos a primeira igreja, nós somos quem fizemos isto. Você não tem que se preocupar com isto.